Obrigado, meu irmão. Gente, que lindo, viu? Que prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer vocês são muito gentil. Muito obrigado, viu? Pelo bom serviço de vocês. Pastor Janduí, todo o coração, foi meu mestre em 2001 no Rema. Você vê, ele ensinou lá atrás, eu estou aqui hoje. Olha que maravilha, hein? Glória a Deus. Obrigado, pessoal aqui do departamento da Secretaria de Missões. Amo vocês. Você pode se sentar em nome de Jesus Cristo, viu? Muito obrigado, viu, gente? Aleluia. Eu estive 10 anos fora do Brasil, mas muito antes, desde 2010, 2009, eu conheci um evangelista chamado Jânio César. Eu estava servindo numa sala de ministro, eu e minha esposa, servindo ao diaconato, e tocava o turno de estarmos servindo aquele ministro. E nesse ano eu me lembro que eu tinha um blog que eu falava sobre reuniões que eu fazia nas ruas, nas praças. Você sabe que o evangelista, ele é um evangelástico, né? Ele estica assim ao extremo. E eu era um dos evangelásticos, sabe? Eu orava por cura divina, estava sendo curado de, sei lá, eu criava situações, mas nada de coisas verdadeiras aconteciam, mas super valorizava cada momento, cada alma que eu ganhava, era como se fosse 1 milhão de almas. E eu me lembro que esse blog, nós tínhamos o alcance de 30 mil pessoas mensais naquele blog, quando nem se imaginava em visualizações. E uma vez o Google me deu uma nota que eu tinha um dinheiro para retirar por visualizações. Aí nesse dia, servindo na salinha, o Jânio estava lá, ele olhou para mim e falou: Alex, rapaz, eu acompanho o seu blog. Isso era, acho que 2009. E tudo que eu estou vendo lá, cara, eu quero te dar uma notícia para você, o Brasil está pequeno para você, cara, vai embora. Eu era um jovem de periferia, ainda estava trazendo de dentro daquilo que eu aprendi no Rema, né, mas um candidato a ou terminar a vida numa cadeia ou numa vala, morto. E de repente, aquele evangelista que era exemplo para mim, toca aquela palavra em 2009. Em 2010, não sei dizer até hoje como, eu recebo um convite para ir pregar fora do Brasil. O Espírito de Deus soprou algo sobre mim para alguém, e de repente as coisas aconteceram, meu irmão. E eu penso assim, que Deus encontra você no seu local de serviço. Deus encontra você dentro daquilo que você está fazendo, porque Ele não trabalha com desocupados. E nós estávamos servindo ali, servindo aqueles ministros, servindo o pastor Eliezer, fazendo a parte que nos cabia, né? O pastor Flávio, lá do Verbo da Vida de São Miguel Paulista, ele era o líder do diaconato. Até hoje eu converso com ele: o que o senhor tinha contra mim? Que eu por 4 anos lavei uma bateria de 16 banheiros. Eu queria saber, até hoje. 4 anos eu fiquei numa escala de lavar uma bateria de 8 banheiros, 10 banheiros. Era impressionante, irmãos. Era um amor que eu tinha pela igreja extraordinário. Eu conhecia todo mundo no serviço que tínhamos lá. Era impressionante, viu? Mas é assim que Deus faz, né? Deus nos encontra nesses locais que para alguns é improvável, para nós é campo de diversão. Amém, queridos? E como fruto do trabalho nosso fora do Brasil, Deus me deu uma inspiração quando estava no Paraguai. Eu servi por 10 anos aquela nação. Nós fomos em muitas frentes de trabalho. Eu acho que foi eu mesmo, perdão. E uma delas foi trabalho prisional. Eu estive na frente de uma obra, num presídio com 4.800 internos. Obrigado, meu irmão. E eu dirigi um pavilhão com 1.200 pessoas e um pavilhão com 700 pessoas. De maneira que tínhamos quase 2 mil presos ouvindo essa palavra, irmãos. Recebendo essa influência. Em reuniões normais de política no presídio, qualquer tipo de coisa, havia facada, havia morte, havia briga. E nossas reuniões não havia nenhum carcereiro para tomar conta, porque o poder estava lá. As pessoas recebendo Jesus. A reinserção social é um fato. Olha para mim que eu sou um reinserido, amados. A reinserção é um fato. Amém? Então, como fruto do trabalho, nasceu esse livro. Um pastor no presídio. E eu conto relatos desse tempo que eu estive no presídio, ainda que de en passant, mas com muita profundidade, irmãos.
Tem situações aqui que vai abençoar a sua vida e te inspirar. E nós fizemos esse livro com o intuito de realmente abençoar o corpo de Cristo, né? E eu queria chamar o pastor Tiago, vem aqui. Eu acho que tem 7 pastores aqui, né? Sentado aqui hoje. Eu queria pedir presente para cada um, por favor, tá bom? Recebe com carinho aí um pouco do campo missionário em suas mãos. Eu sei que vai de alguma maneira abençoar a sua vida, tá bem? Leia ele, poste nas redes sociais. Eu creio que pessoas serão inspiradas. Imagina uma mãe que tem o seu filho hoje, que está nessa condição de restrição, de liberdade, e vê testemunhos aí de jovens que receberam a palavra e decidiram mudar de vida. Isso é muito importante, isso vai animar, incentivar essas mães. Eu, quando terminei o Rema, irmãos, foi algo magnífico. Eu fiz o Rema em 2001, terminei em 2003. A minha esposa começou, era a Escola Verbo da Vida, em 2000 e terminou como Rema em 2001. A minha esposa, o pastor Eliezer, falava: Alex, para o ministério, quem está na frente é tua esposa, rapaz. Quando você não fazer Rema, você não pode falar nem amém, cara. Você está perdendo. Eu falei, bom, então vamos fazer Rema então, né? Daí fiquei remado junto com ela. Mas quando eu me converti, em 26 de novembro, nós estamos falando de missões, irmãos, amém? Estamos falando do pulsar do coração de Deus. Em 1996, 26 de novembro, como eu disse, eu era um jovem de periferia, viciado em droga até a cabeça, fumador de crack, tinha 48 quilos, eu cheguei naquela igreja. Uma estatística está numa vala ou numa cadeia. E eu recebi essa palavra numa igreja, e tinha um versículo bem grande: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Igreja evangélica lá em São Miguel Paulista, a mesma igreja no qual o meu pastor José Roberto se converteu na mesma época que eu. Nós nascemos juntos na fé. E eu me lembro que aquele pastor, com muita sabedoria, falou às pessoas: não, temos que internar o Alex numa clínica. E ele falou: o Alex tem que conhecer a verdade, porque se ele conhecer a verdade, uma vez estabelecida, essa verdade vai mudar a vida dele, sabe? E a maneira de eu ter acesso a essa verdade era congregando. A igreja tinha cultos de terça a domingo. Culto de oração na terça, quarta-feira, culto de senhora das irmãs que pulava num pé só. Na quinta-feira é só as canelas. Na quinta-feira tinha culto do Espírito Santo. Na sexta-feira, mini vigília. No sábado, culto de jovens. Domingo de manhã, escola dominical. Domingo à noite, culto da família. Então eu falei assim: a única maneira de eu ter acesso a essa verdade é indo para o culto. Então minha casa de recuperação chama-se igreja local. Não há nada que te aconteça que você não resolva num culto por meio da unção, meu irmão. 9 anos de dependência química caiu nos bancos daquela igreja congregando. Uau, tudo aquela carga de droga se dissipou. 8, 9 anos de adicção profunda no crack, caiu ali dentro daqueles bancos e foi pelos ralos de quando lavava aquela igreja. Não há nada que não se resolva dentro de uma igreja local. Eu sei que você ama aconselhamento, eu sei que você quer ser ouvido pelo pastor, mas, irmão, seja ouvido no culto. Uau, abra seu ouvido, receba as instruções. E nenhum desses cultos posso eu estar já congregando com as mãos levantadas. Deus falou conosco sobre o campo missionário. Eu fui cheio do Espírito Santo. E lá em 1996, Deus falou para nós, quando eu nem imaginava como era pegar um ônibus para ir daí de Itaquera até a Praça da Sé. Deus falou conosco sobre o continente africano. Moçambique, Maputo. Deus falou conosco. E eu alimentando como seria isso, África, sonhando com cosmovisão. E um dia eu saí com aquele pastor da época, um líder da época. Fomos fazer missões na Bahia, isso em 98. E eu me lembro que eu preguei o evangelho, irmãos, aquela coisa. Minha primeira experiência missionária, já não estava mais na minha Jerusalém. Já estava indo para outras cidades, sabe? E eu preguei o evangelho, e eu cheguei, olha que legal, o senhor viu, tanta pessoa recebeu Jesus, olha como pessoas foram salvas, olha, o senhor nem sabe, vou te contar um sonho, eu tenho um sonho com cosmovisão, eu quero atravessar o oceano, eu quero pregar. Ele olhou assim: rapaz, senta aí, deixa eu te falar umas verdades. O que eu fiz de errado? Rapaz, você é pobre, cara, você não tem herança familiar, você não tem herança profética, se contenta em congregar na Zona Leste. Eu olhei assim, eu falei: meu Deus do céu, como é isso então? Me congregar na Zona Leste? Eu acho que ele errou, né? Saí do Brasil em um ano 13 vezes pregar o evangelho fora. Eu acho que ele errou desde aqui até a China, sabe?
Mas eu entendi que ele queria me provocar para mim entrar num tempo de treinamento. Como eu estava daquela maneira, eu ia sair como os filhos de Cefa, nu, pelado e maltratado. Lembra os filhos de Cefa que apanharam lá pregando o evangelho que Paulo pregava? Eu te expulso o demônio em nome de Jesus que Paulo prega. Se eu fosse para a África naquela época, eu ia sair que nem os filhos de Cefa, nu e maltratado e machucado, sabe? Mas eu entendo o processo, sabe, irmãos? A igreja local é treinamento. O seu líder é que está te treinando. Ele está vendo as impossibilidades que você tem e vai potencializar ao máximo como? Te pressionando a você dar resposta nela. E eu me lembro que um dia eu fui acompanhar este mesmo líder ao Mato Grosso do Sul para ver um ministro chamado Dave Robertson. E de 98 até os últimos vezes que ele veio aqui em Barueri, eu estive em suas reuniões. E naquele dia, a personalidade da noite era Dave Robertson com seu tradutor David Keelan, que estava traduzindo ele. 1998, fim de 98. E quando o Dave estava pregando, daí eu lembro que o pastor que estava dirigindo falou: temos um missionário aqui da África, e eu queria que ele falasse um pouquinho aqui com vocês. Vem um homem de quase 2 metros de altura, chamado Osney Walter Cruz, que ele era um mecânico de Campo Grande, que deixou a mecânica e se aventurou em Moçambique. E quando aquele homem entrou, ele colocou uma foto daquela criancinha que havia um urubu esperando a morte dela, para aquele urubu pudesse comer aquela criança, e ele colocava a mão e chorava, falava: esse é meu povo, essa é minha gente, alguém tem que ser voz para esse povo. Quando eu vi aquele homem, a imagem dele, a pessoa dele, a indumentária dele, me ligou ao destino missionário que Deus tinha para mim. Num culto como esse, um traje que você vê de uma pessoa, um louvor num outro dialeto, eu creio que seja dialeto macua que cantamos aqui, num outro dialeto que você canta, que você ouve, algo vai ser ativado dentro de você, que vai te ligar à nação que Deus tem falado com você. Aquele dia, a presença daquele homem me ligou ao destino que Deus tinha. E eu com Fabiano demos a mão e começamos a orar para que Deus abrisse as portas do campo missionário africano. Queremos ir a Moçambique. Encontrei a igreja de Moçambique, encontrei o pastor André Weber da Missão Cristã Mundial, do projeto Meninos Olhos de Deus. Fiz contato com ele: Alex, vem para cá, temos espaço. Pastor Osney Walter Cruz: Alex, temos trabalho aqui para o Brasil inteiro. E alimentando isso, desejando, ficou notório no nosso meio cristão que o Alex queria ir à África. O Alex queria ir a Moçambique. Todos sabiam, viajavam para o continente africano, traziam roupas da África para nós. Nesse interim, nesse espaço de treinamento, encontrei-se com o Rema Brasil, fiz o Rema, começamos o trabalho lá com o pastor Eliezer, e eu me lembro que em um culto, eu me lembro que eu comecei a viajar, saí do Brasil, indo para a América do Sul pregar o Evangelho, estava indo à Argentina, estava indo à Bolívia, estava viajando, saindo muito do Brasil para todo lado pregando o Evangelho. Aí eu estava em um culto, eu fui ao Paraguai, iniciamos reuniões no Paraguai, alcancei famílias no Paraguai, e o desejo de estar em outra nação era muito forte. Então decidimos colocar o nosso alvo, ou em espanhol, como você disse, poner el blanco em Paraguai, e decidimos ir, e que íamos ao Paraguai pregar o Evangelho. Já havia famílias lá nos esperando. E nesse meio tempo, as pessoas sabiam que eu tinha um amor por ir ao continente africano. Mas eu tinha uma necessidade naquele momento: suprir com o Evangelho famílias que eu já havia alcançado por meio de cruzadas, por meio de cultos em Assunção, Paraguai. E em um culto que eu estava ministrando como esse, um irmão de Indaiatuba, o sobrenome dele é Sanfelice, eu não me lembro o nome, o primeiro nome, Luiz Sanfelice. Ele estava em um culto que eu estava ministrando lá na Vila Matilde, na Rua Eugênio de Carvalho, no ano 2000, acho que 2012, 2011. E ele veio até nesse culto, o Luiz, falar assim: Alex, Deus falou comigo, cara. Eu quero pagar sua passagem, sua estadia em Moçambique, cara. Me dá o valor que eu vou passar tudo para você agora. Eu respirei fundo, eu olhei para ele assim e falei: Luiz, meu irmão, é o meu sonho a África, cara. Mas a minha necessidade agora é o Paraguai, cara. Então eu prefiro colocar o sonho na prateleira agora e entrar para algo que está mais real agora, que é suprir pessoas que estão no campo missionário, que já me conhecem. E aquele dia eu coloquei essa viagem naquela prateleira, e ele supriu a nossa ida, eu e minha esposa, foi a primeira vez dela fora do Brasil, e nós fizemos um trabalho, alcançamos pessoas. Então esse dia, Verbo de Missões, tem algo muito forte
no meu coração. Está mexendo com algo aqui que estava numa prateleira, que até parecia que estava empoeirada essa prateleira. Mas esse dia está tirando esse desejo novamente de colocar os pés em Moçambique, esse desejo de dançar com o povo, de levar o evangelho, sabe? Esse dia está despertando, sabe? Coisas que eu tinha adormecida, conexões divinas que estavam por lá. Eu sei que de alguma maneira Deus vai promover novamente essa condição para chegar lá. Mas eu quero dizer uma coisa, quando aquele pastor disse que eu não sairia da Zona Leste, ele estava olhando que eu devia ser treinado, porque agora eu estou pronto, irmãos. Eu sei que eu posso sair do Brasil agora. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o caminho para provocar esse milagre, sabe, irmãos? E as coisas vão acontecer. Eu quero te dizer, meu irmão, desperta esse sonho no seu coração. Levanta no seu interior essas verdades que há muito tempo está naquela gaveta do esquecimento. Abra ela, tira para fora, faz com que as coisas aconteçam. Papai, quando faleceu, ele tinha uma gaveta em casa que ele tinha todos os documentos da época do Senai, de uma série de coisas, e tinha livros de projetos. Então, quando o papai faleceu, eu encontrei aqueles livros, eu coloquei o nome de Gaveta dos Sonhos Não Realizados. Eu decidi não ter uma gaveta dessa no meu coração, irmãos. Eu decidi fazer com que esses sonhos se realizem. E eu tenho certeza, irmãos, como a Bíblia diz, que as nações são como gotas num balde d'água. A qualquer momento eu estarei pousando em Moçambique ou Angola, ou em qualquer um dos países de língua portuguesa no continente africano. Sabe, o David Livingstone, ele fez uma declaração que eu achei muito legal. Certa vez, quando vivo, ele foi um dos homens que mapeou o rio Nilo. Ele atravessou o continente africano de uma ponta a outra. Quem fez a aliança de sangue conhece a história de David Livingstone. E ele deixou uma profecia, ele disse assim que Deus falou com ele que onde dificilmente ele havia visto um convertido, no futuro, nesses mesmos lugares, haveriam milhares de pessoas salvas. Então essas milhares de pessoas estão esperando por mim e por você, meu irmão. Está esperando que nós venhamos a colocar os olhos novamente no continente que parecia esquecido, no continente que parecia abandonado. Mas sabe de uma coisa? Pode haver sim lá muita armada, muita milícia, pode haver no continente africano em geral muita restrição, mas também há muito poder de Deus lá. Essa palavra da fé já chegou na África, meu irmão. Essa palavra da fé está levando essa alegria que nós temos do Espírito para ativar a alegria do povo africano, meu irmão. Vamos nos mover nesse sentido. As pessoas às vezes sempre me perguntam: ô Alex, diga uma coisa, o que Deus está se movendo, para que direção Deus está sinalizando? Eu falei: eu não sei para onde está se movendo, eu só quero que Ele não me deixe fora do mover dele, querido. Para onde estiver se movendo, eu quero ir, sabe? Eu sei que uma pergunta dessa pode ser até um pouco espiritual, para onde Deus está se movendo. E às vezes eu brinco com ela nesse sentido, mas eu custo a responder uma pergunta como essa, porque eu não quero me precipitar. E outro dia, analisando esta pergunta, e eu me deparei com Marcos capítulo 16. Se Jesus estivesse hoje ministrando aqui, nesta reunião, em pessoa, e alguém perguntasse para onde Deus quer que a igreja se mova, eu tenho absoluta certeza que ele diria: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. A notícia continua sendo a mesma: ide por todo mundo. Mas como que eu vou, Senhor? Ele falou: peraí, permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então ser-me-eis testemunha na sua Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até o último da terra, hasta a terra del fuego, hasta o continente africano, aonde Deus quer que você seja. Então, quando alguém te questiona para onde Deus está se movendo, diga: ide por todo mundo. Jesus chegará onde você chegar, Ele tocará quem você tocará, Ele trará luz no conhecimento onde você levar essa palavra. Você é a expressão vocal dele aqui na terra, e aonde você for, as pessoas podem ter acesso a essa palavra, meu irmão. Então o que devemos fazer? Esperar até que ponto em Jerusalém, ou provocar o nosso avivamento? Os dois sentidos estão corretos. Você se prepara, você espera para se preparar. Você espera preparando no Rema, se preparando na escola de ministro, se preparando na escola de missões. Uma vez que você se preparou, você tem toda a condição de provocar avivamento aonde você quiser, aonde você chegar. Missões começa, escute, aonde você está, e termina onde você quer, querido. Que disse Oswald Smith no seu livro Clamor pelo Mundo? Ele disse assim: estamos enfatizando missões. Ele disse: ou você é um missionário ou você é um impostor.
Ou você é um dos dois. Isso diz Oswald Smith no livro Clamor pelo Mundo. Então devemos definir, meu irmão. Por exemplo, eu gosto muito, é poético isso. Eu escutei Simon falar algumas vezes, Simon Potter. Eu quero muito ir lá onde está o Jussier, alcançar o Jussier, onde ele está, alcançar os japoneses. O outro pode falar, não, eu quero ir em Portugal. Uau, que legal. O outro pode dizer assim, eu quero ir para a China. E o Simon dizendo assim, o Simon quebrando o biscoito, falou, rapaz, se você quer ir realmente para o Japão, por que você não alcança agora o quitandeiro que é japonês? Está no seu bairro, sua Jerusalém. Você quer ir para a China? Alcança o vendedor de flango frito na granja. Está alcançando um chinês. Não, meu negócio é a Europa, o velho continente, quero ir para a Leira. Rapaz, vai alcançar o padeiro português, meu querido, primeiro. Satura a sua Jerusalém, esgote estância, enche aqui, irmão, de estrangeiros. Essa casa seria casa de oração para todos os povos, é o que diz a Bíblia. Aleluia! Vamos fazer então uma incursão interna aqui nesse bairro, procurar os estrangeiros, começar a colocar nações aqui dentro, se preparar com eles, fazer um choque transcultural com eles e depois voar. Então, quando aquele pastor mandou sentar, esquece isso agora, rapaz. Ele queria que eu fizesse um choque transcultural dentro primeiro. Ele queria que eu alcançasse primeiro. Ele queria que eu observasse primeiro, que eu aprendesse primeiro interno. Para quando você der uma lapada, cada lapada uma minhoca sair, querido. Amém, irmãos. Amém. Então, como eu vou provocar o meu avivamento? Eu gosto muito de João, capítulo 4, no versículo 37, que diz assim, ó, que interessante, Jesus falando, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que colhe. Agora Jesus fala, eu vos enviei a ceifar, e pega isso, onde vós não trabalhaste. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Gigantes da fé passou por essa região. Luiz Esquiriló, conhecido como Billy Graham brasileiro, passou por essa região. Mais para frente passou o missionário Manuel de Melo, lá no grande templo, na Pompeia. Tantos homens da fé que sacudiram esta região, que sacudiram o estado de São Paulo, deixaram sementes preciosas nessa terra. E Deus está nos falando, nós estamos colocados para semear, para colher nesse terreno que eles plantaram. Tem pessoas que estão com expectativa na sua chegada. Eu cheguei uma vez em um trabalho no presídio, e um dos carcereiros falou, rapaz, tem um cara aí que caiu e falou de você, cara. Dentro de um presídio, isso não é bom. Por quê? Um preso cai, cita o nome do capelão presente, vai ligar o capelão com uma facção. E eu falei, rapaz, isso não é bom não. E eu falei, onde está o rapaz? Eu estava nervoso, como cita o meu nome, cai um preso, cita meu nome, e vai ficar assim, e os carcereiros rindo da minha cara. E eu falei, onde está ele? Eu cheguei até o pavilhão, o cara estava no castigo, fica 30 dias no castigo. Lá você disse calabouço, você queda 30 dias no calabouço. E eu cheguei, e aí rapaz, está acontecendo? Ele olhou para mim, ai pastor, é o senhor, começou a chorar. Eu falei, mas sou eu o quê? Como você cai aqui preso e cita meu nome? Não, deixa eu te contar, eu caí preso, eu fiz, eu aprontei, eu errei, eu estou preso porque eu fiz. Mas eu sou desviado, e quando eu estava dentro da viatura, eu me arrependi ali dentro. E mesmo algemado, eu consegui me ajoelhar. Em espanhol se disse encarce. Eu me hinquei no piso, eu me ajoelhei no chão. E quando eu comecei a orar arrependido, Deus falou, procura o pastor brasileiro de barba. Falei, meu Deus do céu. Está explicado porque ele chegou me procurando naquele presídio. Meu Deus do céu. Então eu tentei procurar um padrão bíblico para isso. E a Bíblia fala que a ardente expectativa da criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Tem gente que já ouviu a sua voz, querido. Sabe aquele ambiente que você entra e a pessoa fala, nossa, você chegou aqui, me deu uma coisa aqui na barriga, sabe? Me deu uma paz quando você chegou. Olha, parece que tudo ficou calmo. Tem pessoas que estão esperando você chegar para dizer isso para você, querido. Tem pessoas que já ouviram a sua voz, que despertou aquele sentimento máter, sabe? Por sua voz. Quando você chegar, eu falo, rapaz, essa voz aqui, rapaz, está me lembrando alguma coisa essa voz aqui. E quando você abrir a boca para falar do evangelho, você vai falar, rapaz, é você. Eu já sonhei com você. Alguém já me contou sobre você. Eu soube de alguma maneira algo sobre você. Então fala o que você tem para me dizer, que eu vou ouvir.
Ou seja, a ardente expectativa da criação está aguardando que eu e você começamos a nos mover, meu querido. Eu sei que nós estamos entrando, irmão, num tempo de favor e graça no evangelismo para o continente africano. A favor para chegar, o ministério está com os olhos voltados para lá. Porque estabelecemos nossa escola Rema de Missões Mundiais? Porque estabelecemos tantas frentes de trabalho já no continente africano e próximo a ele? Porque há a necessidade de alcançar aquelas pessoas. Mas antes de ir para lá, pensa que você tem que frutificar aqui, querido. Pensa que tem que fazer aqui. Eu me lembro uma vez, eu tinha uma casa alugada que era de um muçulmano. Aluguei de um muçulmano. E passamos um momento muito difícil. E tínhamos que ir ao muçulmano para negociar essa casa. Para negociar dívidas pendentes. E eu até então não sabia que ele era muçulmano. E eu, antes de ir, naquele dia, Fabiana e com meus filhos, eu abri minhas correspondências e tinha um jornal. Primeira página. Semeadores missionários com paixão pela almas, estampado assim: esse é o mês do Ramadã, o mês do perdão muçulmano. Eu não sabia como era muçulmano, mas estava lá no meu bairro, um muçulmano. E eu procurei ele na empresa dele. E quando eu cheguei, eu vi, se tratava de um muçulmano. E como eu, um cristão, ia pedir, conversar, negociar uma dívida com um muçulmano. Mas aí, Deus falou comigo: ganhe ele na lei dele. E eu cheguei e conversei: senhor Baracate, quero falar com o senhor. E ele: pois não, tudo bem, pensava que eu era um cliente. E ele falou para mim assim, eu falei: não, eu sou da casa. Qual casa? Não, é imobiliária, não fala comigo não. Para isso tem imobiliária, tem corretor. Não posso, tenho que falar com o senhor. Não pode pagar, sai da casa, vai embora. A rua tem espaço. Falei: senhor, eu estou aqui com a minha família, eu vim falar com o senhor tem que me ouvir. E ele parou, eles valorizam muito família. Eu falei: olha, eu devo sim para o senhor, eu não nego. Não me chame de cara de pau, tá, gente? Eu estava sendo guiado ali, tá bom? Às vezes ser guiado faz você passar peroba, sabe? E eu falei para ele assim, eu falei: senhor Baracate, é notório que eu não posso pagar essa dívida com o senhor de aluguéis. Tampouco posso ir para a rua com minha esposa e meus filhos. Mas sabe de uma coisa, senhor Baracate? Esse é o mês sagrado do Ramadã. E eu sei que o mês do Ramadã, ele diz que é o perdão muçulmano. Então eu vim aqui pedir o perdão dessa dívida. E ele olhou para mim assim, ele engasgou o perdão da dívida. Eu falei: senhor está obrigado a me perdoar. Eu fui incisivo naquela missão transcultural, naquela loja em São Miguel Paulista. Foi uma missão transcultural, no qual eu me imergi na cultura dele para entender o que devia fazer e falar com ele. E ele encostava a cabeça, acendia cigarro. Perdão? Não. E via, isso durou um espaço de 10, 15 minutos. Por fim ele chegou até nós e falou assim: tá certo então. Eu perdoo toda a dívida de você. Eu vou tirar da imobiliária e você vai pagar direto aqui na minha loja. Irmãos, Deus trabalha com a informação que nós temos. Quando o evangelho, escute isso, o evangelho só será uma boa notícia se chegar a tempo aos ouvidos de quem precisa ouvir. Se o evangelho estiver fechado numa Bíblia, dentro da sua estante, será somente um livro de história. Mas se você abrir ele e levar as palavras contidas naquele livro, irmão, vai passar a ser vida para aquele que ouve. Esse homem me pôs uma condição: você tem que ir na mesquita comigo. Eu falei: pois não, claro que eu vou, senhor. A mesquita era na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. E lá eu entrei, eu fiz todo o ritual de lavar a mão, lavar os pés. E ele se ajoelhou, virado para Meca geograficamente, toda a mesquita é virada para Meca, para a Arábia Saudita geograficamente. Ele orava a Alá em nome de Maomé, e eu orava a Deus em nome de Jesus, querido. E lá eles não tinham um condimento que nós temos, eles não tinham o poder do Espírito Santo que nós temos. E eu fiz períodos com ele de oração, sabe? E um dia ele teve a oportunidade de ir numa igreja evangélica, aquele homem. E numa igreja evangélica que ele foi, diante de uma dificuldade que ele estava, lá tinha algo que na mesquita não tinha. E aquele poder que estava em operação alcançou o coração daquele homem. Irmãos, não tem nada que Deus não possa alcançar, nenhum quadro que Ele não possa reverter, nenhuma pessoa que Ele não possa salvar, querido. Eu me lembro aquele menino dentro lá, em missão, ele estava preso porque ele cometeu um matricídio. Ele era um matricida, confesso. Condenado a 30 anos de prisão, mais 10 anos de segurança. No Paraguai são 40 anos de prisão. 30 de prisão, pena máxima, e 10 de segurança, para ver se o cara está bom da cabeça, por passar 30 preso.
E eu caminhando por aqueles corredores, eu vi uma capela da igreja Deus e Amor. Eu ouvi a oração do missionário Davi Miranda, lá num disco, mas não via ninguém orando com ele. E eu olhava, de repente eu descobri, eu vi um pé descalço, eu entro naquela capela, tinha um rapazinho ajoelhado com a cabeça dentro lá de uma caixa de tomate, lá e orando. E eu esperei ele acabar de orar, ele não se importou com a minha presença, ele continuou a oração dele. E ele acabou, eu falei, rapaz, eu quero falar contigo, sabe, eu tenho a sua ficha, eu sei o que aconteceu, queria poder te ajudar. Ele falou, não, pastor, eu estou aqui, eu preciso pagar a penitenciária para pagar a penitência. Então eu estou aqui pagando a penitência para aquilo que eu cometi. Eu falei, rapaz, mas tem um perdão. Deus te ama, há um perdão por meio de Jesus. De maneira eu consegui ganhar a confiança daquele rapaz, ele chamava Luiz Roche, esse testemunho está no meu livro. E esse rapaz, eu tinha uma estratégia de restaurar a dignidade dele, mostrando que a partir do ponto que ele se arrependeu do ato que ele cometeu, o matricídio, ele, se encontrasse ponto de perdão por meio do arrependimento, ele poderia se levantar como uma nova criatura, iria cumprir sim a cadeia dele, iria passar sim um tempo, mas como um homem salvo, como uma pessoa regenerada, com uma mente restaurada por meio da palavra. E eu consegui restaurar essa dignidade dele e consegui tirá-lo da capela, onde ele entendia que ele tinha que viver como miserável, como mendigo e comendo uma vez por dia só. E levamos ele para nossos cultos e ele começou a participar. Consegui, junto à diretoria, um trabalho para ele de limpeza. E esse homem passou a se ressocializar, ser reinserido dentro do sistema social daquela penitenciária. E um dia ele me disse assim, pastor, eu sabe que meu avô é francês? Eu falei, é mesmo, cara? É meu sobrenome, Roche, Luiz Roche. E eu falei, rapaz, então vamos fazer alguma coisa por você. E procuramos um amigo nosso, o Manolo, e ele trabalhou na Embaixada da França há muito tempo. E o Manolo falou, Alex, vamos mandar um e-mail para a embaixatriz e ver o que ela diz. E mandamos um e-mail para a embaixatriz, dizendo que tinha um preso, que o avô era francês e o que a embaixada francesa em Assunção poderia fazer. Irmão, no dia seguinte recebeu o e-mail, tinha uma bateria de advogado para cuidar daquele rapaz, para olhar o caso dele, para ver redenção por meio da escola, redenção por meio dos cultos. Em síntese, querido, uma cadeia de 30 anos, mais 10 de segurança. Aquele rapaz saiu em 13 anos, meu irmão, da cadeia. É meu amigo, ele manda mensagem para mim, outro dia mandou, pastor Alex, eu encontrei uma moça, o que o senhor acha? Eu quero namorar com ela. Eu falei, rapaz, toma cuidado, muito tempo preso, arrumar namorado agora é complicado. Sabe, mas enfim, irmão, o que eu quero dizer, o evangelho anunciado a tempo, ele é sim uma boa notícia. Ele chegando a tempo no ouvido de uma pessoa, ele pode mudar a vida dela. Aquele rapaz poderia ter morrido nesse voto de miséria dele, pelo crime que cometeu, mas o evangelho chegou a tempo. Smith Wigglesworth, ele diz assim que o Espírito de Deus somente se moveu na igreja de Atos, porque os discípulos decidiram ir, querido. Por isso o poder de Deus se moveu. Então quando o povo ia, o mover acontecia. Marcos 16, versículo 20, o que diz dentro disso? Cooperando com eles o Senhor. Como? Por meio de sinais que se seguiam. O evangelho que será pregado por esses dias, tanto no Brasil, tanto no continente africano, tanto na Europa, será aquele que Paulo falou, a minha palavra e a minha pregação não constituiu de palavra persuasiva de sabedoria humana, mas sim na demonstração do Espírito e do poder, para que sua fé não se apoie nas minhas palavras. Oh, aleluia, você pode dar uma glória a Deus, meu irmão? Meu Pai amado, pensa que a palavra que você vai falar vai mudar a história de uma pessoa. O evangelho que você vai pregar vai mostrar para ela que há um céu, que há um local que ela pode carimbar o passaporte dela. Aleluia, louvado seja Deus. Loren Cunningham, em um de seus congressos, ele declarou algo muito interessante. Ele é o fundador da Jocum. Ele disse assim que muito do que Deus fará nesses dias que antecedem a volta de Cristo se dará por meio de evangelismo e missões. Meu Deus do céu, meu Deus. O pastor Derry falou lá no evento de evangelismo que a igreja que não faz missões, escute isso, se torna campo missionário. Eu não quero que a minha igreja tenha um campo missionário para alguém vir me evangelizar na minha igreja. Olha que interessante, eu fui no Brás, não sei o que eu estava fazendo,
E eu comecei a andar pelas ruas, Maria Marculino, aquelas ruas que tem no Brás. Eu cheguei assim, eu estava numa calçada, eu vi uma vitrine muito grande e uma foto da mesquita de Omar, com aquela abóbada de ouro. Eu dei uns passos para ver se a rua. Quando eu cheguei no meio fio daquela loja, eu dei 2 passos. Quando eu levantei meus olhos para olhar a foto da mesquita de Omar, encostou uma pessoa do meu lado, um muçulmano. Ei, gostou? Eu falei, é lindo. Eu te convido para se converter ao Islã, a verdadeira religião. Eu falei, uau! Meu Deus! 5 segundos ele queria me evangelizar para me converter ao islamismo. E a gente ainda está discutindo técnicas, maneiras, quando na verdade íamos abrir a boca para falar para as pessoas a importância que elas têm. Ei, as religiões pagãs não estão se demorando, não. Conta a história que um biógrafo que acompanhou Mahatma Gandhi, ele era um pastor da igreja anglicana e congregava-se entre o povo inglês. E ele acompanhou a vida de Gandhi. E diz que esse biógrafo um dia convenceu Gandhi a ir na igreja dele. E esse homem decidiu Gandhi na igreja dele. Antes de Gandhi ser aquela expressão que ele é, depois do jejum que ele fez. E quando Gandhi chega naquela igreja, aquele pastor estava com sua gravata borboleta, com seu bigodão enrolado assim, com chapéu, com toda a indumentária de um lorde inglês. E Mahatma Gandhi estava com toda a indumentária de um lorde indiano. E quando ele chega na porta daquela igreja, o diácono abençoado de plantão, com a indumentária inglesa, disse assim, o senhor com essa indumentária não pode entrar. Aqui é uma igreja inglesa. E ele falou, se o seu Jesus não pode receber como eu sou, então ele não serve para mim. E foi embora. Hinduísmo é a 4ª religião que mais cresce no mundo. Aquele dia podia ter definido isso. Aquele dia podia ter mudado isso. Aquele dia. Mas aquela pessoa, um abestado, né? Porque, não, ser sincero, né? Pô, não, a coisa é séria. Poxa, resistiu o cara na porta da igreja, o homem que foi a maior expressão mundial do hinduísmo, 3 milhões de deuses na Índia, podia ter resolvido isso aquele dia, naquele culto. Não é verdade? Sabe o que eu te animo, meu irmão? A você olhar um pouquinho mais para o caminho que Deus está te direcionando. Nós estamos caminhando para um ponto de convergência, querido. Estamos caminhando num local onde você não pode mais querer olhar para trás. A mulher de Ló virou sal, querido. Eu não quero ser fossilizado, não. Um grande missiólogo disse assim, a pessoa que não faz missão se fossiliza. Eu não quero ser um fóssil dentro de uma igreja. Eu quero ir. A África me aguarde. Moçambique, estou chegando. Deus sabe o meio e o caminho para chegar, mas eu estou chegando. Aleluia. Aleluia. Uma igreja que não está interessada pelo perdido já está perdida, meu irmão. Uma pessoa que não está se ocupando em alcançar o desocupado é outro desocupado. Meu Deus do céu, Deus é bom. 1 Timóteo 2,3 diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. O que é bom e agradável? Olha que interessante. Que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse evangelho que vai fazer que todos os homens se salvem, chegar carregado com essa palavra que levará esses homens a se arrepender por meio do Espírito Santo, meu irmão. Será carregada de poder. E quando você liberar, o Jesus te ama ainda funciona, viu? Jesus te ama ainda funciona. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus é um Deus doador, Ele deu, meu irmão. Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus teve aquele vislumbre daquelas multidões se rendendo. E a maneira que Ele tinha para que houvesse uma rendição era entregar o seu Filho. E quando Ele entregou o seu Filho, qual foi o resultado da vinda de Jesus ao planeta Terra? Apocalipse 7, versículo 8. Povos, tribos, línguas e nações, com palmas adorando a Ele, adorando a Deus diante do trono do Cordeiro. Apocalipse 7,8, a revelação de João 3,16, foi o resultado da entrega de Jesus. Então já existe multidões à tua espera. Existe. Não pense menor que isso, não pense menor que isto. 1 Coríntios 1,21 disse, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, olha que interessante, aprove Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho.
Oh, louvado seja Deus. As pessoas estão esperando por mim, por você. Não podemos fazer ouvido de mercador em uma caminhada pelo mercado público. Tem laranja, banana, maçã, só que você só ouve aquilo que você quer. Não, abra os seus ouvidos, irmãos, para ouvir aquilo que Deus está falando nesse tempo. E Deus está te chamando para um comprometimento com o campo missionário. É tempo, como diz, né, velhos jargões cristãos, né, missões se faz com os pés que vai, com o joelho que oram e com a carteira que se abre. Se você não está, sua visão não é fazer missões, você corre um sério risco de estar fora da visão de Deus. E tem aqueles mais ousados, pastor Bruno, que fala assim: eis-me aqui, Pai, mas envia ele. Tem gente que fala isso, queridos. Meu Deus do céu. Então eu li uma citação de Telly Osborne, que ele diz assim no livro Ganhando Almas, que está ali com a minha esposa, que o evangelho tem que ser colocado num lugar tão próximo, que tanto o vendedor da rua, como o diretor de uma empresa, tanto o pedinte, como o transeunte possa alcançá-lo, querido. Tem que estar disponível o evangelho. Tem que estar disponível para que todos. Então é importante encararmos o fato de que não haverá um avivamento massivo sem um evangelho agressivo. Você quer um avivamento massivo aqui? Tem que ter um evangelismo agressivo. É ir por ruas, é ir por becos, é ir para os valados, porque a mesa está posta. Os convidados faltaram. Então é hora de você ir fazer o que disse Jesus, ó. Força-os a entrar para que a minha casa se encha. Eu sei que nós somos educados, eu sei que somos às vezes eruditos naquilo que falamos, somos rebuscados em palavras, mas a Bíblia ainda continua falando, ó, força-os a entrar para que a minha casa se encha. A ordem é imperativa, ide, é imperativa, é ide. Imagina aquela mãe que está com um piquenique na beira da Marginal Pinheiros, justo no ponto do piquenique, o guarda-reio está quebrado, e aquela mãe tem um filho de 2 aninhos aprendendo a andar, ela se descuida preparando o piquenique, aquela criancinha está a 2 passos de colocar o pé na Marginal Pinheiros, e um caminhão bitrem carregado com um botijão de gás vai passar e sabe o que vai acontecer se ele alcançar aquela criança. Aquela mãe está a 4 passos da criança, e a criança a 2 passos da Marginal. A velocidade que ela levanta para correr e tirar o filho dela da beira da Marginal, e ela o alcança, Deus tem mais velocidade em salvar uma alma pecadora. Deus tem mais velocidade que essa mãe. É o interesse dele. Ele quer que o evangelho seja pregado. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós, por mais que cantem aí, que Deus vai adiante, quebrando uma série de coisas, mas eu não vejo aqui Marcos 16, 20, ele indo na frente. Ele está dizendo assim, ó, e eles, tendo partido, cooperou com ele o Senhor. Deus quer cooperar ao ponto que você vai, querido. Você indo, Ele quer cooperar. E é disso que se trata hoje. Ele querendo cooperar com você, meu irmão. Eu queria orar com você. Estamos no dia Verbo da Vida de Missões. É um dia que nós entendemos que é um dia que nós consagramos nossa vida ao campo missionário. É uma dinâmica de culto extraordinária. E Deus tem muito para fazer com você. Se Ele pôde me alcançar, um jovem de periferia, destinado à morte, Ele mudou a minha vida por meio dessa palavra, o que Ele não pode fazer através de vocês, nessa região? Amém, irmãos? Não tem nenhum caso perdido. Queria que você ficasse em pé comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Deus agiu, sabe quando? Quando a igreja primitiva agiu, meu irmão. Deus fez quando a igreja primitiva decidiu fazer. Isaías 53, 11 diz assim, o trabalho da sua alma, Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu creio que Ele ficará satisfeito quando nós começarmos a trabalhar com Ele, meu irmão. Ele ficará satisfeito quando nós decidirmos ir aonde Ele quer que nós possamos ir. Eu lendo um livro sobre Gulliver, e eu vi uma expressão assim, que não devemos ter pensamento como liliputianos. E o que é um liliputiano? Quem lê o livro de Gulliver sabe, é aqueles homenzinhos que tem 5 centímetros. Não podemos pensar com um pensamento de 5 centímetros de altura. Nós temos que pensar como verdadeiros gigantes da fé, meu irmão. Nós temos exemplos aqui nessa igreja, pastor Janduí Araújo, um grande gigante da fé. Temos nosso querido pastor Bud White. Temos homens que mapearam essa cidade e deixaram o trabalho pronto para nós chegarmos, irmãos, e lançarmos as redes e fazer a colheita. Então eu quero que você levante suas mãos. Vamos ter aqui um momento de louvor.
louvor, você consagre seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro que essas mãos serão mãos que tocarão em pessoas cansadas, Senhor. Essas mãos levantadas, Pai, serão as mãos que serão colocadas sobre os enfermos, e os enfermos serão curados, Pai. Eu declaro, Pai, missionários, Pai, formados, Senhor, em nossas igrejas, caminhando por Moçambique, caminhando por Angola, Namíbia, Congo, Senhor, indo para a África do Sul, indo para Malawi, Senhor, indo por todas as partes, pregando o Evangelho, fazendo bem. Escute, irmãos, a Janela 1040 tem 69 países, onde o Evangelho é restrito. Dos 69, 26 são na África, 26 nações que não tem história, que não tem Evangelho, porque eu e você não chegamos lá ainda. Oh, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Levante suas mãos, consagre ao Senhor, diga que você se coloca nas mãos dEle. Pai, nos oferecemos para Ti nessa manhã, Senhor. Usa-nos, Senhor, como o Senhor quiser, Pai. Faça, Senhor, de nós, Senhor, luz nesse mundo, Senhor. Envia-nos, Pai, as nações que precisam desta palavra, Senhor. Meu Pai, eu consagro a minha vida ao campo missionário, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a terra se encheria do conhecimento da Tua glória, como as águas enchem o mar, Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. A África não está esquecida. Quando a ajuda humanitária sair, quando os fuzileiros navais deixar, quando as religiões pagãs acabar, nós estaremos lá para segurar a mão daquele povo. Você estará lá para levantar aquele povo. Pai, aquele que quer se consagrar nessa manhã, eu declaro, Senhor, a Tua mão sobre ele agora. Diga ao Senhor: eu me consagro, Pai, eu me consagro, Senhor, ao campo missionário. Diga a Ele: a minha vida é para o campo missionário. Projete seus filhos ao campo missionário. Projete seus filhos. Aleluia. O pastor Davi Botelho, no projeto África Xared, ele mandou 100 missionários para a África. E perguntaram para ele assim: quem vai garantir a vida deles, uma vez que o Boko Haram está trabalhando onde eles vão? Ele falou: o mesmo que garantiu a vida do meu filho quando eu enviei o ano passado para lá. A proteção, a segurança, creia, a segurança. Você pertence a um ministério sério, você pode projetar seus filhos, você pode enviar seus filhos. Deus tem caminhos para que isso aconteça. Aleluia, vamos louvar.